Bom dia, Silmar César Miller. Muito bom dia, meu caro Otávio. Bom dia aos amigos do Terra Viva. Essa minha câmera 2 aqui, eu acho que ela tem vida própria, viu? Essa outra aqui. Porque eu volto para a minha posição aqui, o nosso cameraman vai lá acertar ela. Eu tenho duas marquinhas aqui, ó, que eu não saio daqui. Eu acho que ela tem vida própria. Bom, Silmar, vamos lá. O que temos para hoje? Ah lá, ele está mexendo nela de novo. Eu acho que ela tem vida própria, essa câmera. Só pode. O que temos para hoje, Silmar? Davi, olha, mercado financeiro de terça-feira, mercado calmo, dólar subindo um pouquinho, 0,1%, nada muito significativo, R$ 5,66 a cotação da moeda americana. Mercado de ações com leve queda nesse momento, 0,2%. Petróleo operando com queda no mercado internacional, 0,7%, US$ 65 o barril do tipo Brent, que é aquele que é referência, inclusive, para a Petrobras aqui no Brasil. Mercado de commodities agrícolas, grãos com predominância de altas nesta terça-feira, soja subindo 0,2% na Bolsa de Chicago, trigo subindo mais, 2 pontos percentuais, milho com alta de 0,8%. Arroz operando com estabilidade nesse momento na Bolsa Americana, arroz em casca. Na Bolsa de Nova York, predominância de quedas. Café cai 0,7%, mas subiu bem ontem. Isso o arábica. A ferrobussa em Londres cai 1,1%. Cacau com queda de 1,3%. O açúcar está estável por enquanto. Açúcar bruto em Nova York. Mesmo caso do algodão. Preço também operando com estabilidade nesse momento. Variação significativa aqui é do suco de laranja, uma forte alta de 4,7%, mesmo com em véspera de entrada na nova safra brasileira de laranja para suco, consequentemente, uma tendência de maior exportação pelo Brasil. Boi gordo no mercado funciona B3 com alta também de 0,4% agora há pouco, nesse mercado futuro, contrato de julho, que é a referência de negociação nesse momento, com alta, portanto, de 0,4%. Esse é o retrato dos principais mercados em final de manhã de terça-feira, Tavinho. Bom, vamos lá então, antes de falar da gripe aviária, vamos começar aí pela taxa de juros, porque o presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo, sinalizou que o órgão manterá os juros altos, como a gente já vem dizendo por aqui, por tempo prolongado. O pronunciamento aconteceu nesta segunda-feira, dia 19, durante uma palestra no anual Brasil Macro Conference. Segundo Galípolo, o tempo em que a taxa básica de juros pode permanecer em nível restritivo deve se sobressair sobre a intensidade dos ajustes. A autoridade monetária pontuou que ainda é cedo para falar sobre qualquer mudança na Selic e que a redução dos juros não está em debate no Comitê de Política Monetária, o Copom. O presidente ainda destacou que o momento é de calibragem monetária e que o Banco Central optou por flexibilidade para reagir conforme os fatos ocorram na política internacional e nacional, sendo que o foco é manter a taxa de juros num patamar restritivo pelo tempo que for necessário para perseguir a meta de inflação. O presidente da entidade ainda concluiu que, embora a Selic esteja num patamar limitado, a economia tem apresentado alto dinamismo. Pois é, Silmar. Tá aí, a gente já está cantando essa bola, vem acompanhando aí, você sistematicamente vem colocando esse posicionamento aí. Ontem foi o Galípolo, presidente do Banco Central, que reafirmou que o juro vai continuar alto e por um tempo prolongado, porque não tem por que baixar juro. E agora? E o presidente Lula vai criticar o Galípolo? O Galípolo, porque o Banco Central tem que ser autônomo, tem que fazer a economia trabalhar direito. Tá? Se tem que meter taxa de juro alta, mete taxa de juro alta. E agora? Aquele outro presidente do Banco Central tomou tanta porrada, tanta cacetada, e agora o Galípolo já avisou, vai ficar alto e não sei por quanto tempo. E agora, Silmar? Porque ele foi bastante duro no pronunciamento dele, até chamou atenção ontem, porque ele foi muito taxativo, né? Que o negócio é tirar o cavalinho da chuva, não tem nenhuma perspectiva no curto ou mesmo no médio prazo de rebaixamento da taxa de juros. Porque havia uma expectativa de mais um aumento aqui na próxima reunião do Copom. Ele não assegurou nada em relação a essa possibilidade, mas deixou bastante claro que não tem recuo, não tem aumento, mas também não vai ter queda na taxa de juros, que está lá em 14,75%, nesse momento, que é uma das taxas mais altas do mundo. Né?
Ele citou vários argumentos nesse sentido, fatores externos e também internos aqui. Nós temos visto aqui ultimamente uma tendência de queda na inflação, o dólar está ajudando, o dólar tem operado em baixa, mas ele mostrou aqui que não é momento ainda de baixar a guarda com relação aos aspectos internos aqui que interferem na inflação. E muitos fatores incertos ainda, e um deles, ele sempre deixa isso nas entrelinhas, é o próprio governo, né? Com gastos fora do padrão normal, toda essa ajuda nova aqui para as pessoas mais necessitadas, em parte isso gerado aqui pela necessidade de melhorar a popularidade do presidente, tudo isso gera gasto público, né? Então isso já deixou, não é a primeira vez que ele comenta que isso limita bastante qualquer movimento no sentido de baixar a guarda aqui em relação à taxa de juros, porque isso leva a um crescimento da inflação, de novo. E tem fatores externos, né, que a gente tem comentado aqui, que um deles, um dos principais talvez, é a política do presidente Donald Trump, né, de injetar dinheiro na economia americana com muito subsídio, e isso é altamente inflacionário para a própria economia americana e com tendência à exportação disso para o resto do planeta. Então, ficou claro aqui que não é hora de baixar a guarda. Então, quem esperava aqui algum alívio na taxa de juros, que é a maior do mundo, afeta todo o investimento, contrai negócios, não tem jeito. Eu acho que antes do final do ano não vai acontecer nada de novo com relação à nossa altíssima taxa que paga o dinheiro que nós usamos, Savinho. Portanto, juízo aí com o dinheiro que você tem até o final do ano, porque ele está caro, vai ficar mais caro e está curto. Juízo aí com o dinheiro. Bom, vamos para a nossa gripe aviária. As exportações de produtos avícolas de todo o território brasileiro estão suspensas para cerca de 17 destinos, segundo o secretário adjunto de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Marcel Moreira. De acordo com o levantamento do Ministério da Agricultura, estão suspensas temporariamente a exportação de produtos avícolas brasileiros em todo o território nacional para a China, União Europeia, Rússia, Peru, Canadá, África do Sul, Chile, Argentina, Uruguai, México, Coreia do Sul, República Dominicana, Bolívia, Marrocos, Paquistão, Malásia e Sri Lanka. Cuba e Bahrein também suspenderam a compra de produtos avícolas brasileiros e o mapa encerrou as certificações de exportação para o Iraque. Os Estados Unidos, maior comprador de ovos do Brasil, anunciou que não suspenderá a compra do produto brasileiro. Deve vetar apenas o material genético do Rio Grande do Sul. O governo brasileiro já está negociando com países importadores de produtos avícolas a flexibilização das suspensões das compras de carne de frango e derivados do Brasil, para minimizar os impactos sobre a balança comercial do agronegócio brasileiro. Segundo o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, o prazo para ficar livre de gripe aviária é de 28 dias. Fávaro acredita que, mesmo com a parada nos embarques, alguns destinos podem ser substituídos por hora. Para o mercado interno, a expectativa é de estabilidade nos preços das carnes de aves e ovos. Fávaro aponta que 70% da produção já fica no mercado interno, portanto, o impacto não deve ser alto. Bom, tá aí a nossa gripe aviária. Cadê Silmar? Ah, Silmar tá aí. Silmar congelou ontem, depois daquela notícia maluca que eu dei sobre alguém desacreditando aí da qualidade da criação de aves do Brasil. E eu esbravejei aqui mesmo, porque eu bati cabeça desde sexta-feira, quando eu vi aquele negócio publicado no UOL. E sabe o que foi aquilo lá? Algum jornalista pegou um papel lá no Ministério da Agricultura, o Marcos Rezende, médico veterinário, vai estar aqui no último bloco do nosso programa para explicar exatamente, porque eu lancei aqui o desafio para alguém explicar isso, porque eu não sabia de nada, você não sabia de nada. O ministro Fávaro abriu a entrevista coletiva de ontem elogiando o sistema de sanidade brasileiro na criação de aves e de produção de proteína animal. E aí um sujeito qualquer pegou um papel lá no Ministério da Agricultura e confundiu urubu com meu louro, né? E aí foi aquela pataquada que foi publicada que não tem nada a ver. O Marcos Rezende vai explicar tudinho direitinho para a gente aqui. Lembra quando eu dava carona para você, Silmar? Às vezes a gente vinha comentando, tá cheio de paraquedista no mercado. Gente que não entende nada de agronegócio e fica tentando analisar relatório de sanidade, qualidade e outras coisas mais. Tá cheio de paraquedista no mercado. Cuidado, não é o caso aqui do Silmar, nem de mim,
nem do Márcio, nem do Sidney, nem dos nossos apresentadores, nem do nosso canal. Aqui o negócio é muito sério. Por isso que eu espernei e o Silmar congelou. Até que, enfim, a Malu achou alguém. Ninguém quis falar sobre isso, nem no Ministério da Agricultura, Silmar. Ninguém. Tamanha vergonha, eu acho que foi. Entendeu? Como é que o cara publica um negócio desse? Gente. Bom, mas vamos aqui ao que interessa. O foco está contido. O sistema de sanidade do Brasil tem uma qualidade impecável, é fantástico. O sistema sanitário no Brasil e o SUS são duas coisas de tirar o chapéu. Que se não existissem essas duas coisas, isso aqui era pior que a Índia, pior que o Sri Lanka, pior que sei lá eu. Entende? São duas coisas que funcionam no Brasil: sistema de sanidade, saúde e o SUS com as pessoas. Mas é isso. O prejuízo está aí, Silmar, e agora é tentar reverter isso. Bom, o que chama atenção nesse episódio aí foi essa decisão da grande número de países importantes, compradores de carne de frango do Brasil, de suspender a importação de todo o país. Isso não é comum, não deveria ser assim, porque o foco praticamente está isolado aqui no Rio Grande do Sul. Surgiram alguns focos potenciais aqui, que estão sendo desmentidos, mas coisas lá no Pará, por exemplo, não tem tradição, não exporta frango, então não tem nada a ver, né? Mesmo que fosse um foco confirmado, né? Por enquanto está sendo descartado, tem análise ainda. Então, o que existe concreto mesmo é apenas esse foco localizado num distrito aqui do município de uma parte do interior do Rio Grande do Sul. Então, o ideal seria, o correto, na verdade, os países importadores suspenderem importações dessa região. Alguns países fazem isso, se não me engano, aqui o Japão se limitou a essa providência, limitou apenas a compra no raio de ação aqui daquela região onde foi localizado esse foco. Outros países, como o caso dos Estados Unidos, limitando importação apenas de material genético, importa ovos aqui, e não fez restrições fora dessa área de abrangência aqui do foco localizado no Rio Grande do Sul. Então, o que chama atenção os demais países limitando a importação de todo o Brasil. Isso não faz sentido, não é comum, e o governo está lutando aqui para tentar neutralizar essa decisão, começando pela China. Aproveitando aqui a recente viagem do presidente Lula à China, a amizade já criada, bom relacionamento com o presidente Xi Jinping, tentar ver com os chineses, que são os maiores compradores da carne de frango brasileira, tentar fazer com que a China limite as suas restrições apenas ao Rio Grande do Sul. Se conseguir isso já é um alívio, né? Já que compra muita carne de frango aqui do Brasil, já seria um certo alívio com relação aos efeitos econômicos dessas restrições. Mas não se tem ainda notícia, é um fato novo ainda, né? Então, a expectativa agora é sobre o que vai acontecer com essa demanda do próprio presidente Lula em relação ao governo chinês para tentar abrandar essa restrição, e aí talvez outros países façam o mesmo, porque realmente essa decisão da maior parte dos países compradores de limitar a compra de todo o Brasil não faz nenhum sentido, né? Ou seja, não faz sentido e o importante agora é correr para mostrar que essa situação toda está restrita a esse foco no Rio Grande do Sul. Não há outro nenhum confirmado até esse momento. Boa essa sua colocação, porque é uma atitude de bom senso, né? Eu me lembro que nem na época daqueles casos de aftosa que nós tivemos lá, foi no Mato Grosso, foi na divisa com o Paraguai lá, a compra ficou restrita àquela área, né? Porque você não pode generalizar o Brasil de ponta a ponta, do Oiapoque ao Chuí, né? De leste a oeste. O Brasil é enorme, é imenso. E nós temos regras rígidas, como eu acabei colocando aqui, e seríssimas. Tanto que você viu, a partir do anúncio, muita gente não percebe isso, mas a movimentação foi imediata das autoridades de saúde, foi imediata, e todas cuidando rapidamente sobre isso. Ontem mesmo eu estava falando com o pessoal lá de Chapecó, que eu tenho um irmão que mora lá. A Defesa Sanitária de Santa Catarina também se mobilizou rapidamente em todo o estado, no sentido de esclarecer coisas que estavam sendo ditas truncadas, né? E também no sentido de vigiar e fiscalizar aí as regiões. E é assim que tem que ser, né? É isso aí. Não, sem dúvida também. Eu acho que tem uma questão de bom senso, né? Eu acho que houve um certo exagero isso aí. Mas o Brasil é rápido em termos de esclarecimento. Eu acho que no decorrer dos próximos dias, a ideia é esclarecer cada um desses países sobre essa situação,
para tentar amenizar o impacto econômico disso aí, que é terrível, né? A suspensão de todo o país da exportação de o país que mais exporta carne de frango no mundo. Nós somos os maiores exportadores mundiais. Muitos desses países, inclusive, vão sentir a falta da mercadoria, né? Então, possivelmente, isso vai ser um fator de pressão também para uma reabertura mais rápida. Não tem como. A concorrência diminuiu bastante, até por questão de gripe aviária nos Estados Unidos, que é o nosso principal concorrente na carne de frango. Então, o Brasil praticamente é o grande fornecedor do mundo atualmente, não tem por que ficar o resto do mundo sem receber o nosso produto durante um mês inteiro, ou durante 2, 3 meses, como já aconteceu em outra oportunidade. Não faz sentido. Mais de 150 países. E como eu falei aqui, elogiei o SUS também, que se não existisse o SUS no Brasil, a saúde pública no Brasil, que já é um problema seríssimo, seria caos total. Eu vou dar aqui o meu testemunho, meu depoimento. Ontem eu fui ao posto de saúde e tomei a minha vacina da gripe desse ano. Tá? Todo mundo tem que tomar e eu recomendo que não deem ouvidos às pessoas que ficam inventando histórias aí. As vacinas são o que salvaram a humanidade e as vacinas são o que nos fazem viver hoje 90 anos com saúde, 95, 85. Na época da Idade Média, né, o Dom Pedro, por exemplo, morreu de tuberculose, Dom Pedro I, aos 36 anos. Muita gente não se atenta a isso, né? Não tinha vacina para tuberculose naquela época, nem antibiótico. Bom, vamos lá. Ó, para não perder a piada, eu falei lá de Chapecó, tem essa moda aí dos bebês reborn, né? Que são bonecos. Né? Os caras inventam cada coisa, cada troço maluco aí. E então tem pessoas aí que não querem ter filhos, estão adotando bonecas. E lá em Chapecó tem um prefeito que ele é polêmico. Ele já fez várias declarações aí. E agora ele baixou um decreto lá em Chapecó, tá aqui. Prefeito de Chapecó em Santa Catarina ameaça internação compulsória de quem levar bebê reborn às unidades de saúde. Porque está falando que a pessoa que leva uma boneca à unidade de saúde, além de atrapalhar o serviço do profissional de saúde que está lá, ainda não deve bater bem da cachola da cabeça, né? É o que ele disse nessa atitude que tomou lá em Chapecó. Tem nada a ver com o agronegócio. Só tem a ver com o agronegócio porque Chapecó é a cidade que mais tem frigoríficos do mundo. Todo mundo só conhece os grandes. É verdade. Mas tem mais de 350 frigoríficos em Chapecó que trabalham em conjunto com os grandes aí, Marfrig, JBS, Sadia e etc. e tal. Né? Chapecó é uma cidade excepcional, é um grande polo, é a capital do oeste catarinense. Tá? Belíssima cidade. O prefeito vai jogar pesado lá, pessoal. Aqui não. Que posto de saúde não atende bebê reborn, não. Falou, Silmar? Muito bom. Nossa. Certo, Tavinho. Bom dia, até amanhã. Até amanhã.